Ângela Diniz, mais conhecida como a Pantera de Minas, foi uma socialite brasileira que teve a vida tirada a tiros por seu namorado Doca Street, que alegou ter tirado a vida dela por amor e por legítima defesa da honra. Mas a questão é, quem ama mata? Ângela Diniz nasceu em 10 de novembro de 1944 em Curvelo, Minas Gerais. Ela era filha de Newton Viana Diniz e Maria. Eles não eram uma família rica, porém viviam sim uma vida de classe média, uma vida boa e também com um certo conforto. E a Ângela sempre estudou nas melhores escolas de Belo Horizonte. Ela também sempre chamou atenção por ser uma menina muito bonita, desde a infância. Ela sempre também andou muito bem arrumada, sua mãe era costureira e sempre fazia tudo o que a filha pedia, e eles eram pessoas muito bem relacionadas também, tanto que eles faziam parte de alguma maneira da alta sociedade de Belo Horizonte. E a festa de debutante da Ângela Diniz chegou a sair em um jornal da cidade. Quanto à sua vida amorosa, começou bem cedo. A Ângela se casou bem novinha aos 17 anos de idade e foi com o engenheiro Milton Vilas Boas, de 31 anos. O Milton era de uma família importante lá de Belo Horizonte, era um homem muito rico e fruto dessa relação eles tiveram 3 filhos. Porém, por causa da diferença de idade que existia entre os dois, o relacionamento começou a ficar bastante desgastado, principalmente porque a Ângela era uma moça nova e queria sempre estar em festas da alta sociedade. Ela gostava de sair para lugares badalados, ir para festas, enquanto seu marido queria ficar em casa. Ao todo, o relacionamento durou 9 anos e quando terminou, o casal fez um acordo judicial de desquite, já que o divórcio nessa época não era permitido ainda. No acordo, a Ângela recebeu uma pensão mensal e também uma mansão em Belo Horizonte, porém a guarda dos seus 3 filhos ficou com o pai. E claro que um divórcio nessa época chamava bastante a atenção da sociedade, porque era algo pouco comum. E aí, mesmo após o divórcio e por causa do acordo, a Ângela conseguiu manter o mesmo padrão de vida que levava com o Milton. Então, um padrão bem alto de vida. E nessa época, ela se tornou o que podemos chamar de socialite. Ela era uma mulher rica que vivia em festas da alta sociedade, e ela também bebia bastante, não só isso, ela usava substâncias também. E a Ângela também tinha diversos namorados, é dito que ela trocava bastante de parceiros. Até porque, conforme eu falei, ela era uma mulher rica, solteira, bonita, então ela tinha quem ela quisesse. Na sua mansão, onde ela vivia sozinha, ela tinha um empregado que trabalhava como caseiro e também vigia da sua casa, e seu nome era José Avelino dos Santos, e era chamado de Zé Pretinho. Ângela Diniz, uma das mulheres mais sensacionais da sociedade do Rio de Janeiro. O cartão de crédito e passaporte era o que faltava no Brasil. Acho um luxo. E aí algo terrível aconteceu em junho de 1973. Acontece que o Zé Pretinho teve a vida tirada à noite com um tiro no rosto na frente da casa da Ângela, próximo à janela do quarto dela. Ele estava com uma faca na mão e também estava com o zíper da sua calça aberto com sinais de ejaculação. E o corpo foi encontrado pela polícia através de uma denúncia. Logo de cara, a Ângela assumiu a culpa pelo crime, alegando ter agido em legítima defesa. Ela disse que na ocasião o seu empregado tinha tentado invadir o seu quarto pela janela e por isso ela tirou a vida dele. Porém, ao longo das investigações, os policiais descobriram que naquela noite a Ângela não estava sozinha em casa. Havia um homem com ela lá. Além, claro, do Zé Pretinho que estava trabalhando. Então havia uma terceira pessoa na casa, e essa pessoa era o seu amante, um milionário mineiro chamado Arthur Vale Mendes, conhecido como Tuca Mendes, herdeiro do grupo Mendes Júnior. O Tuca era casado nessa época e vivia um caso com a Ângela Diniz, e quando tudo isso foi descoberto pelas autoridades, logo surgiu a dúvida se a Ângela havia assumido a culpa por este crime para tentar acobertar o seu amante. E então, no fim, o Tuca acabou assumindo que realmente ele era o verdadeiro autor do crime. Porém, ele alegou que no dia dos fatos ele havia visto um vulto do lado de fora da casa e quando foi verificado o que era, a pessoa o atacou e por isso ele reagiu. Então ele alegou legítima defesa e com isso ele acabou tirando a vida do Zé Pretinho.
No seu novo depoimento, a Ângela Diniz disse que apenas assumiu a culpa inicialmente para proteger o Tuca, porque ele era um homem casado e o relacionamento dos dois seria descoberto se ele assumisse a culpa, porque ele teria que assumir que estava na mansão da Ângela Diniz na noite dos fatos. E isso de fato aconteceu. Logo quando ele assumiu a culpa pelo crime, o caso que ele tinha com a Ângela veio à tona e sua família ficou sabendo. Agora, as circunstâncias reais do crime jamais foram esclarecidas. Na época surgiram boatos que a Ângela e o Zé Pretinho teriam também um caso e que o Tuca os teria flagrado juntos na cama e essa seria a verdadeira motivação do crime. E mais tarde foi confirmado a existência de esperma do Zé Pretinho na cama da Ângela. Porém, pessoas próximas à Ângela negaram a possibilidade de que tenha existido um caso entre eles. Isso porque essas pessoas alegaram que a Ângela era uma mulher muito racista. Então ela não se relacionaria com um homem negro, segundo essas pessoas. Outra hipótese é que o Tuca teria encontrado um empregado escondido do lado de fora da casa, observando a Ângela de calcinha pela janela. E aí acabou tirando a vida dele. No final, o Tuca Mendes foi condenado a 2 anos de prisão, porém ele não foi preso, porque ele não tinha antecedentes criminais e a pena era maior do que 4 anos, e com isso ele pôde responder em liberdade. Por causa do escândalo causado pelo crime, a Ângela e o Tuca acabaram terminando o caso que eles tinham e ela decidiu se afastar de Minas Gerais. Ela então se mudou para o Rio de Janeiro. E na capital carioca, ela conheceu o colunista social Ibrahim Suede, com quem começou a se relacionar. A coluna que o Ibrahim escrevia dava as notícias sobre pessoas importantes da alta sociedade. E foi o Ibrahim que deu ainda mais projeção para Ângela na mídia. Desde então, ela começou a aparecer mais ainda em revistas como uma socialite e com isso ela se tornou como se fosse uma celebridade aqui do Brasil. E foi ele que deu o apelido a ela de a Pantera de Minas, como ela ficou conhecida nacionalmente. E nessa época também, no Natal de 1974, a Ângela foi visitar os seus filhos em Belo Horizonte. E ao retornar ao Rio de Janeiro, ela decidiu trazer com ela sua filha. O problema é que a Ângela não tinha a guarda da menina e ela trouxe sem avisar a família do seu ex-marido. Ela pegou a menina da casa da avó, onde a menina estava, e trouxe para o Rio de Janeiro. Por causa disso, o Milton, seu ex-marido, deu queixa de sequestro. Uma semana depois, ela levou sua filha de volta para Belo Horizonte, porém, mesmo assim, o Milton manteve esse processo. E por isso, a Ângela foi condenada a 6 meses de prisão pelo sequestro da sua própria filha. Mas pelo que eu vi aqui, ela não chegou a ser presa. E por causa da condenação de sequestro da sua filha, ela ficou um tempo sem ter o direito de ver os seus filhos. Já em 1975, pouco tempo depois, por meio de uma denúncia anônima, Ângela foi presa sob acusação de esconder mais de 100 gramas de erva na sua casa. Para poder responder este processo em liberdade, ela admitiu que sim, era viciada em substâncias. Então, vendo aqui, a Ângela tinha uma vida muito badalada de festas, riquezas e luxos, mas também uma vida muito conturbada, com casos com homens casados, muita bebida, algumas condenações, uso de substâncias e, para piorar, passagens na polícia e problemas com a justiça. Apesar de todos esses problemas na sua vida pessoal, a Ângela, no auge dos seus 32 anos, continuava sua vida de luxo, de festas e principalmente em eventos da alta sociedade. E cada dia mais ela saía em manchetes e revistas, sendo nomeada como a Pantera de Minas. E foi por meio de uma dessas festas que ela dava com seu então namorado, o Ibrahim, que ela conheceu o Doca Street. Seu nome verdadeiro era Raul Fernando do Amaral Street, mas ele era conhecido como o apelido de Doca Street. Nessa época ele tinha 42 anos, era casado pela 2ª vez e tinha 2 filhos, que era um do primeiro casamento e outro do segundo casamento. Ele era um homem de classe alta, porque ele vinha de uma família tradicional e abastada, e tinha ali uma vida cheia de privilégios, e ele trabalhava nos negócios da família da sua esposa, e também vivia em festas. Ele era um típico bon vivant. Nessa festa onde o Doca conheceu a Ângela Diniz, ele estava sozinho, sem a sua esposa, já a Ângela estava acompanhada do seu namorado. Mas é dito que após se conhecerem, a conexão entre os dois foi instantânea.